O Brasil tem registrado um crescimento silencioso dos casos de sífilis. E talvez nem mesmo boa parte dos infectados saiba que está transmitindo a doença. Bom, a gente tem uns dados aqui divulgados por meio de boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que traz números alarmantes sobre o tema e chama a atenção para a necessidade de investimento no diagnóstico precoce da doença. Para falar desses números, para falar sobre as razões para esse crescimento, transmissão, causa, prevenção, diagnóstico e tratamento, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, o doutor Enio Damaso, que é médico ginecologista e obstetra, também professor da FOB-USP e da Uninove, e ainda membro da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Gentilmente aceitou nosso convite para esse bate-papo. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Lidiane, obrigado pelo convite e o espaço para poder falar um pouquinho desse tema tão importante. Doutor, a gente abre aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, trazendo esses números, né, do Ministério da Saúde, né, segundo dados do boletim do governo federal, entre 2010 e 2020, quer dizer, num período aí que compreende 10 anos, o número de casos confirmados de sífilis no Brasil saltou de 3.900 aproximadamente para 115 mil, valor 29 vezes maior. A gente tem dados de Bauru também, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Em 2020 foram registrados 530 casos, em 2021 730 e em 2022 971 casos de sífilis aqui na cidade. O que explica esse aumento? Lidiane, a gente tem visto isso realmente no Brasil de uma forma geral. A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, né? A forma de transmissão é através do contato sexual e reflete muito o comportamento sexual das pessoas. Então, quando a gente começa toda a preocupação ali com as ISTs e principalmente o HIV, o medo de não ter a cura, a gente começa a mudar o comportamento sexual e se prevenir mais. Conforme isso, a gente vai melhorando as formas de tratar a ISTs, a gente vê uma despreocupação. As pessoas começam a não preocupar tanto com essas questões e deixar de se proteger. Hoje, como forma de proteção que a gente tem, é principalmente o uso do preservativo durante as relações sexuais. A gente tem preservativo masculino, preservativo feminino e a prática segura aí durante as relações. Então, a gente vê um comportamento modificado ao longo dos anos e reflete nos aumentos do número de IST. E a sífilis é uma das que a gente mais vê esse aumento, conforme os números que você acabou de mencionar. A gente tem uma mudança de comportamento, né, bastante evidente ao longo dos últimos 20 anos, talvez, né? Se antigamente, nos anos 80, 90, as doenças sexualmente transmissíveis causavam um temor às pessoas, hoje isso não é tão forte como era antigamente, e a gente percebe que mesmo entre os jovens, muitas pesquisas que são divulgadas comprovam que boa parte deles não usa preservativo na hora da relação sexual. O que explica essa mudança de comportamento, doutor? Ou o que pode explicar? Eu acredito que são fatores ligados realmente à prática sexual. A gente tem uma preocupação menor, cada vez com gravidezes indesejadas, porque a gente tem cada vez mais métodos contraceptivos disponíveis, então você não precisa apostar tanto no preservativo, porque você tem pílula, você tem DIU, você tem métodos injetáveis, adesivos, são métodos muito eficazes e até mais eficazes que o uso do preservativo. Então, eu acredito que essa não preocupação com a gravidez não planejada facilita esse não uso do preservativo. E saber que essas ISTs têm cura. Então, como você acabou de mencionar, nos anos 80, anos 90, quando surge o HIV, todo mundo tem medo de se infectar, e porque não tem cura, é uma doença que não tem cura. Hoje a gente sabe que tem controle. Uma pessoa que faz um tratamento adequado para o HIV vive normalmente, sem grandes complicações. A sífilis é uma IST de cura fácil, porque a gente vai usar um antibiótico, que é a penicilina benzatina, com uma boa resposta. Então, eu acredito que essa não preocupação em doenças que antigamente eram letais, a não preocupação com uma gravidez não planejada, porque eu tenho outros métodos de evitar, isso traz para as pessoas uma não preocupação e reflete em jovens, por outras características também, o jovem não tão preocupado como
as outras parcelas da população, e a gente vê esse aumento subindo. E sobe sífilis em jovens, em adultos, em idosos, em homens, mulheres, heterossexuais e homossexuais. Então, não tem uma parcela mais afetada. É um comportamento geracional mesmo que a gente observa. Não existe mais aquele grupo de risco, né, que se mencionava nos anos 80 ou 90, por exemplo. Isso não existe mais, doutor? Não, a gente vê em qualquer parcela da população. Claro, a gente tem grupos de risco que estão mais vulneráveis, profissionais do sexo, porque tem maior chance de ter contato com contaminação, mas se você está se prevenindo, usando preservativo, tomando todos os cuidados necessários, e o que a gente fala bastante de IST também, não é só a prevenção do uso do preservativo. Você fazer o teste, você procurar se você tem a doença e tratar quando acha, também é uma forma de prevenção, de não disseminação. Então, grande parte por que mudou o nome, né? Não é mais DST, é IST. Porque DST, doença sexualmente transmissível, chama a atenção para que você sentisse alguma coisa, se tivesse um sintoma ou um sinal. Quando eu falo IST, eu estou falando de infecção. Eu sou portador daquele vírus, daquela bactéria. Não necessariamente eu manifesto doença. Então, como eu tenho várias formas clínicas silenciosas, as pessoas precisam ir até o posto de saúde, ir até o serviço de saúde para se testar. Às vezes eu não estou sentindo nada, mas eu posso ser portador de uma IST. Então, ter essa preocupação de se testar, de tratar quando é diagnosticado, faz parte também da prevenção quando a gente fala em saúde pública, que as pessoas tratadas não vão transmitir. Então, a preocupação também não é só eu usar preservativo durante a relação. Eu tenho que ter uma conscientização de todo mundo de que o problema existe, vamos procurá-lo e fazer o tratamento adequado quando necessário. Então, só para a gente reforçar, a doença ela pode não estar se manifestando, mas o paciente pode estar infectado e transmitindo a doença. Isso para praticamente todas as ISTs. Eu tenho formas clínicas que a gente chama de silenciosa. Eu não sinto nada, eu não tenho febre, eu não tenho mal-estar, eu não tenho, às vezes, lesão no corpo. A sífilis, ela tem uma divisão clínica bem bonitinha nos livros, assim, eu tenho a sífilis primária, a secundária e a terciária, quando ela é clínica. A sífilis primária, normalmente, é uma lesão, que pode aparecer no pênis, na vulva ou até na boca, dependendo do contato sexual. E essa lesão, ela não dói, e às vezes ela passa despercebida. Então, às vezes eu até tive a lesão, não percebi, não dei importância, e aí eu passo um período assintomático que eu nem me preocupo se eu tenho a doença ou não. E aí daqui a alguns anos eu posso manifestar o que a gente chama de sífilis secundária. E aí o mais característico são lesões na palma da mão e planta do pé, lesões avermelhadas. Mas até eu chegar nessas lesões, eu transmiti essa doença, essa infecção, sem saber que eu era portador. Então, é isso mesmo que você mencionou. Às vezes eu não tenho a forma clínica, eu não tenho sintomas e sinais, mas eu posso ser portador da infecção e estar transmitindo para os contatos sexuais. Você comentou sobre a manifestação da infecção, né, da sífilis na situação primária. Como se manifesta, como ela se manifesta nas outras situações, nas outras fases? Sim. A sífilis, quando ela é sintomática, a gente divide em primária, secundária e terciária. A primária é essa lesão local, que é onde o treponema pálido, né, que é o agente, o patógeno ali responsável, ele faz a inoculação, então, normalmente em região genital ou oral. A sífilis secundária, que aí pode ter lesão genital também, mas a mais característica são essas lesões na palma da mão, planta do pé. A sífilis terciária já é uma sífilis mais avançada, de anos sem tratamento. E aí eu tenho complicação tanto cardíaca quanto neurológica. Aí é uma sífilis mais grave, com um tratamento um pouco mais delicado. Isso é a sífilis secundária. Mas eu tenho a sífilis que a gente chama de latente, que é aquela assintomática. Então, eu posso passar eu posso não evoluir para a sífilis secundária, por exemplo, e ter um período sem sentir nada. Né? Então, a sífilis tem tanto essa divisão quando ela é clínica, quando tem manifestação clínica, primária, secundária e terciária, ou latente, que a gente chama quando ela não manifesta sintoma nenhum. Doutor, então, como é feito o diagnóstico precoce da sífilis?
O diagnóstico a gente chama de sorológico, é um exame de sangue, você colhe esse sangue e vai detectar anticorpos contra o treponema pálido, contra o agente da sífilis. No momento da lesão, esses anticorpos ainda não estão produzidos. Então, existe um exame que a gente chama de pesquisa em campo escuro, que eu pego uma amostra ali daquela lesão do genital e analiso no microscópio. Não é uma coisa muito comum no dia a dia. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico de olhar a lesão mesmo. Pega as características clínicas e já faz o tratamento. Quando essa sífilis não está manifestando sintomas, ou ela é secundária ou terciária, aí é o exame de sangue. Quando a suspeita é que eu tenho um comprometimento neurológico, às vezes eu posso fazer até punção do sistema nervoso central, punção da coluna. Mas o básico é exame de sangue, documentando anticorpo contra a sífilis. Existe até teste rápido, com resultado muito rápido aí nos centros de testagens, nas unidades básicas de saúde. O diagnóstico é simples, rápido e fácil. Todo mundo deveria se investigar, né, procurar essa investigação, quem tem vida, principalmente quem tem vida sexual ativa. No caso da realização desses testes que são oferecidos de graça nas unidades básicas de saúde, o paciente precisa estar apresentando algum sintoma visível ou não necessariamente? Não, a gente recomenda todas as pessoas que têm vida sexual ativa fazer um rastreio de infecções sexualmente transmissíveis que vão envolver o HIV, a sífilis e principalmente as hepatites virais, principalmente aí uma vez por ano. E não necessariamente essa pessoa precisa estar sentindo alguma coisa. Claro, se tem algum sintoma sugerindo uma IST, você vai em busca daquela principal diagnóstico. Mas mesmo não sentindo nada, eu deveria periodicamente colher exames de sangue para as ISTs. Bom, diagnóstico com resultado positivo. Doutor, quais são as possibilidades de tratamento? No caso da sífilis, o tratamento é feito com antibiótico, é a penicilina benzatina, um antibiótico super comum aí, né? Já faz anos que a gente sabe desse tratamento. O que vai mudar vai ser a dose. Então, assim como a gente falou dos sintomas clínicos, quando eu tenho só a lesão no genital ali, eu consigo fazer com uma dose só. Quando uma dose de penicilina. Quando eu tenho formas clínicas mais avançadas, ou eu não tenho sintomas, não sei há quanto tempo eu tenho a sífilis, é feito com 3 doses de penicilina. E importante que eu preciso tratar a pessoa que está infectada e o contactante sexual também, o parceiro ou a parceira, mesmo que essa pessoa não esteja infectada. Claro, se eu faço um diagnóstico de sífilis numa pessoa, eu convido a parceria dela para fazer a testagem também, mas quando eu estabeleço o tratamento, eu tenho que tratar o caso, que é a pessoa, e o contactante também. E é penicilina benzatina, um tratamento simples, um antibiótico disponível, inclusive, aí na rede pública de saúde. Doutor, e depois desse tratamento concluído, o paciente deixa de transmitir, passa a não transmitir mais a infecção? E caso deixe, né? Depois de quanto tempo? Normalmente, a gente faz a gente tem 2 exames de anticorpos, como eu mencionei lá para o diagnóstico. Um desses exames, ele tem uma titulação, ele é mensurável, que é o VDRL. O VDRL, ele é como se fosse um marcador de cura, vamos dizer, de uma forma mais simples. Então, depois de 30 dias que eu termino o esquema da penicilina benzatina, eu colho de novo esse VDRL. E a gente espera que ele tenha caído pelo menos 2 índices, né, desse número que a gente usa para critério de cura. Tem pessoas que vão ter esse critério de cura mais rápido, outros de uma forma mais demorada. Então, a gente fala que até 6 meses depois a gente pode ver essa queda gradual. Então, não tem uma resposta muito precisa para essa sua pergunta. Todo mundo depois de 1 mês, todo mundo depois de 15 dias. Então, vai depender muito dos exames de segmento. E a pessoa que fez o tratamento para sífilis, ela vai manter esse segmento por um bom período aí, para a gente observar essa queda. A gente faz o tratamento do contactante, da parceria sexual, justamente por isso, para a pessoa não se reinfectar no meio desse processo. E quem vai me mostrar isso é esse exame que a gente chama de VDRL, que é o mais comum aí. Era justamente isso que eu ia perguntar a respeito dessa possibilidade de reinfecção. Quer dizer, o paciente que teve a sífilis, diagnosticou, tratou, foi curado, comprovado por meio de exames.
a reinfecção é algo possível. Ele não fica imune a outras infecções por sífilis. Sim, não. A gente, inclusive, não tem vacina para sífilis, e a infecção, ela não traz essa proteção, diferente de muitas outras doenças, que muitas vezes eu pego uma vez só. A sífilis, não. A sífilis, eu tenho reinfecções. Então, se eu faço, mesmo que eu faça o tratamento tudo certinho, se daqui 1, 2 anos eu tiver contato de novo, eu vou me reinfectar. Então, a reinfecção é possível, sim. Doutor, agora só para a gente finalizar o bate-papo, né? A gente falou sobre a questão de uso de preservativo, outras formas de prevenção de gravidez indesejada, por exemplo, mas de uma forma geral, hoje, quais são os principais cuidados que as pessoas que têm vida sexual ativa, especialmente aquelas que têm múltiplos parceiros, devem tomar? Sim, em relação a ISTs Isso. e gravidez. Sim, o sexo seguro, né? Então o uso do preservativo, então a gente tem várias formas aí, várias formas. A gente tem 2 preservativos, preservativo masculino, preservativo feminino. Isso a gente chama do sexo seguro. Em relação à gravidez, a gente tem muitos métodos contraceptivos no mercado. Então, quando a gente não quer uma gravidez, quando a gente quer evitar a gravidez não desejada, eu sempre recomendo procurar um ginecologista, um médico de saúde da família que esteja ali no postinho mais perto da sua casa e discutir, porque a gente tem muito método no mercado. Os preservativos são distribuídos de forma gratuita também, então eu consigo adquirir todo esse processo no sistema público de saúde para que eu tenha uma prática segura, tanto em relação a IST quanto gravidez aí, que não é o momento, talvez para postergar um pouquinho. Uhum. Importante a gente só finalizar ressaltando que essas doenças, quando o paciente se infecta, não é feito o diagnóstico precoce, não são tomados os cuidados, né, de manter relações sexuais seguras, como você comentou, e essa doença acaba se manifestando por muito tempo, sem tratamento, há, inclusive no caso da sífilis, possibilidade de complicações mais graves, né, doutor? Sim, essa sífilis que a gente chama de terciária, ela tem complicações neurológicas e cardíacas, né? E aí é um quadro muito mais grave, né? Do que a sífilis primária, que é uma lesão genital. E outros desdobramentos para sífilis também, né? Então a gente não entrou muito no detalhe, mas a mulher que engravida com sífilis ali e não tinha o diagnóstico, existe o que a gente chama de transmissão vertical, que é transmitir para o feto. E aí pode ser grave isso, com malformações e até a perda da gestação. Então, a sífilis não tratada pode trazer complicações sérias para a pessoa, a sífilis na gravidez pode trazer complicações sérias também. E só reforçando um pouquinho a sua última pergunta, só pegando o gancho, que além quando a gente fala de sexo seguro, além do preservativo, a gente lembrar do HIV, que a gente tem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então, essas pessoas que têm múltiplos parceiros, têm um risco maior de se infectar por ISTs, o HIV a gente tem medicação para isso. A sífilis a gente ainda não tem. Então, a sífilis não tem jeito, vai ter que usar preservativo mesmo. Tudo disponível de graça na rede pública de saúde, doutor? Tudo disponível de graça na rede pública. Os métodos contraceptivos tem alguns que não são, mas a gente tem opções boas, eficazes, que estão ali gratuitos para a gente. Doutor Enio Damaso, nosso convidado hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, com informações valiosas, importantes, uma prestação de serviços para você que nos acompanha a respeito desse crescimento silencioso dos casos de sífilis, e não só no Brasil, aqui na cidade de Bauru, inclusive, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde. Doutor Enio Damaso é médico ginecologista, obstetra, também docente da FOB-USP, a Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP, também docente da Uninove e ainda membro da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse tema. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!